Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título: Não haja de forma precipitada. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e eu vou ler dos versículos 47 a 53, que diz assim: Estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feri-los-emos a espada? Então, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixei-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais do templo e anciãos, que tinham ido contra ele: Saístes como ao salteador com espadas e varapaus? Todos os dias estava eu convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Até aí. Constatamos que nessa passagem Pedro resolveu agir por conta própria. O Senhor não lhe havia dito que agisse daquela forma, tampouco havia recomendado que cortasse a orelha de quem quer que fosse. Mas diante da precipitação do discípulo, o Senhor Jesus ordenou: basta. Era como se o mestre tivesse dito: pare, eles vieram me prender. Vocês deveriam estar vigiando e orando. No entanto, ficaram dormindo. E em seguida, na presença de todos, Jesus restaurou a orelha de Malco, pois este era o nome do servo do sumo sacerdote. E naquele momento, Jesus, em virtude da precipitação de Pedro, operou um milagre extraordinário. Reimplantou a orelha decepada de Malco. Embora preso, o Senhor Jesus realizou um grande milagre. Quanto a Pedro, por causa da sua intemperança, caiu por mais uma vez. Quantas vezes nós também cometemos o mesmo erro de Pedro? Por exemplo, você mora em uma casa pequena e, em vez de saber se Deus tem um propósito para a sua vida naquele lugar, você se muda para outro bairro, sem nada perguntar ao Senhor Jesus. Ou então, você trabalha em uma certa empresa, mas resolve sair à procura de outro emprego que lhe propicie um ganho maior. E você faz tudo isso sem consultar a vontade de Deus. E depois, ao enfrentar certos problemas por causa das decisões tomadas, sem o aval divino, fica chorando e perguntando a Deus: Pai, por quê? Pode ser, por exemplo, que você esteja morando em São Paulo e o Senhor Jesus queira que você permaneça nessa cidade por mais um tempo, pois Ele quer enviar uma família de Santa Catarina ou do Ceará para morar perto da sua casa. Sabe por quê? Porque Ele quer que você fale de Jesus a essa família, para que ela possa ser salva. Não pode haver algo mais glorioso do que ganhar uma alma para o reino de Deus. Vale muito mais ganhar uma alma para Jesus do que possuir todo o ouro e toda a prata que há no mundo. Precisamos orar constantemente para sabermos a vontade de Deus. Não podemos agir por conta própria. É preciso que entreguemos a nossa vida nas mãos de Deus. Não podemos continuar agindo por conta própria, repito. Há muitas pessoas que experimentam fracasso porque não consultam mais a vontade de Deus. Pensemos um pouquinho no caso de Pedro. Em sua precipitação, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, obrigando o Senhor Jesus a intervir prontamente. Se Jesus não estivesse lá, ou não tivesse operado aquele milagre, o que seria? Com certeza, Pedro iria para a cadeia como criminoso, e assim o seu ministério não se realizaria. O que diremos da moça que deseja casar-se de qualquer maneira? De repente, surge um rapaz bonitão, que tem muito dinheiro
e ela fica impressionada com isso. Ela, então, casa-se com tal rapaz, mas descobre que ele é um indivíduo inescrupuloso. Se lhe perguntarmos por que se casou com tal rapaz, talvez responda: ele era o homem da minha vida. E o mesmo pode acontecer com um rapaz precipitado. É preciso orar e buscar a orientação de Deus, porque o casamento é coisa séria, é definitivo. Devemos então perguntar ao Espírito Santo se vai dar certo ou não, ou o que pretendemos fazer. São muitas pessoas que fizeram um mau casamento. Usam do divórcio, que é abominável diante de Deus, e os filhos sofrem. Essa situação poderia ter sido evitada se os cônjuges tivessem consultado a vontade de Deus. É importante ver os filhos de Deus que compram, vendem, negociam e firmam contratos sem se preocuparem com a vontade de Deus. Se obtêm sucessos, consideram-se vitoriosos e espertos. Mas se fracassam, ficam chateados e começam a indagar do Senhor o porquê. Pedro, na sua autoconfiança, não orou nem vigiou. Ele não levou em conta as recomendações do Senhor Jesus. Agiu por conta própria e, por pouco, não se comprometeu irremediavelmente. A coisa mais importante a ser feita na vida, depois de aceitar o Senhor Jesus, é procurar saber a sua vontade e se submeter completamente a ela. Então, por que agir por conta própria? Nós sabemos que quando a prisão do Senhor Jesus ocorreu, Pedro começou a segui-lo de longe. Não pode existir coisa mais triste do que fazer isso. O Senhor Jesus é para ser seguido de perto. Se você não o seguir de perto, é sinal de que você ficará perto de alguém totalmente indesejável, o diabo. Procure hoje mesmo se aproximar de Cristo. Como Jesus estava preso, o impetuoso Pedro começou a se acovardar. Se ele tivesse seguido o mestre de perto, correria o risco de ser preso também. Cristo, por amor a nós, havia se entregado voluntariamente aos inimigos. Se ele quisesse na ocasião, poderia ter convocado mais de 12 legiões de anjos para abater os seus molestadores. Mas não era o seu intento agir dessa forma. Pedro deveria estar ciente dessas verdades. Não se lembrava ele, por acaso, dos grandes sinais operados pelo Mestre? Não estava ele junto ao Filho do Homem quando esse repreendeu o mar agitado e os fortes ventos que sacudiam a pequena e frágil embarcação? Mas Pedro não se lembrava de nada disso. Estava acovardado. Tinha vergonha do Mestre. Não queria se envolver com Jesus. E hoje, quantos cristãos estão agindo da mesma forma? Querem seguir Jesus, mas de longe. Acorde, meu irmão e minha irmã. Cristo precisa ser seguido de perto. Ele é a palavra de Deus. Seguir Jesus de perto é ter a sua palavra no coração. Além disso, todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, tome-a seguindo o que lhe foi revelado sobre o assunto pela palavra. Procure ir à igreja, ler a Bíblia e ter uma comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. Para que as promessas de Deus ocorram na nossa vida, precisamos seguir Jesus de perto e não de longe. Mas que coisa horrível para um seguidor de Jesus Cristo. Pedro, como sabemos, assentou-se na roda dos escarnecedores. Como fazia frio, aqueles homens fizeram uma fogueira, na qual se aqueciam, mas, infelizmente, Pedro também se aquecia com eles. Pedro, repito, assentou-se na roda dos escarnecedores, e essa foi a outra queda sua. Assentar-se na roda dos escarnecedores significa comungar com os incrédulos, a sua filosofia de vida, os seus maus caminhos. E a partir daí, Pedro começou a cair violentamente. Nós vivemos em um mundo totalmente corrompido. Não temos um único lugar nesse mundo onde podemos ir buscar orientação. Mas aquele que deseja se tornar um vencedor precisa estar ciente de que a fonte de informação e de inspiração é a palavra de Deus. E o seu amparo também deve ser o Senhor Jesus. Todo cristão que não vive a palavra
tende a se apoiar nas considerações dos homens. E quando se sente perseguido ou oprimido, recorre ao seu semelhante para buscar ajuda. E ao se sentir só, busca em qualquer lugar algo que lhe possa dar segurança. E foi exatamente isso o que Pedro fez. Seguia Jesus de longe, e quando viu os homens aquecendo-se do frio deste mundo, ele imediatamente juntou-se a eles. Não é difícil prever que ele tomaria decisões que envergonhariam seu Senhor. O Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o refúgio e a fortaleza de quem o faz ser. E se a pessoa não dá importância à sua palavra, como poderá ela socorrê-la na hora da dificuldade? O Senhor é bom, forte e poderoso. Porém, ele não pode ajudar nem salvar quem não lhe dá oportunidade. E agir segundo a sua palavra é tudo o que ele precisa que façamos para que seja o nosso Deus. E em nome de Jesus, que você também possa refletir e não agir precipitadamente em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos e vamos refletir em cada momento da nossa vida para não agirmos por conta própria, para não fazermos nada precipitadamente. Vamos buscar a tua orientação. Queremos te pedir em favor daqueles que estão doentes. O Senhor entre com a bênção, com a providência, com a cura, com a restauração, com o milagre. Em nome de Jesus. Visita a saúde dessa pessoa, restaura a saúde. Visita aqueles que estão passando fome, envia-lhes a provisão. Também visita esse lar, essa família, repreende toda briga, toda contenda, toda divisão. Coloca nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente, que o amor do Senhor seja derramado nessa casa, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.